Mas vamos contar essa história aqui, que ela é pesada mesmo, Sônia. Eu tô acompanhando essa história desde o ano passado. É uma história que tomou ares bem pesados, só que a gente não vai entrar nessa parte mais delicada. Porque vocês sabem muito bem que chegou ao fim, né, o relacionamento da Karina Bach com a Amaury Soares, desculpa, com a Amaury Nunes. É, o Amaury Soares, ela largou. Chegou ao fim, exato, deixa ele quieto. Desculpa, Amaury Soares. Ele com a Karina Bach não teve nada, quem teve foi a Amaury Nunes. E vocês sabem também que logo que esse relacionamento começou, a Karina Bach, se eu não me engano, ela tinha ou acabado de engravidar, ou o filho dela... Tinha acabado de ter o bebê. Tinha acabado de ter o filho, é isso. Acontece que eles se separaram, só que ao longo de 4 anos da vida do filho dessa criança, o Amaury foi o pai, ele foi a figura paterna. Sim. E ele entrou na justiça pedindo reconhecimento da paternidade afetiva. Pois bem, ele entrou com esse processo por 3 vezes. Desistiu nas 2 primeiras, entrou a 3ª e agora saiu a sentença dessa briga na justiça. E foi uma briga, gente, que assim, virou uma baixaria, tá? Virou uma baixaria, isso é tudo que eu vou falar pra vocês. Virou uma grande baixaria, porque a ideia de fazer só o reconhecimento do pedido da paternidade afetiva foi para um lugar que vocês não fazem ideia. Mas, no meio disso tudo, muitas provas foram colhidas. Inclusive, a criança foi submetida a um teste psicológico. E esse teste psicológico ajudou a justiça a determinar essa decisão. E aí, já vou dar a resposta aqui para vocês, o que a justiça definiu e por que definiu dessa maneira. O Amaury não teve a paternidade afetiva reconhecida. A justiça não deu para ele o ganho de causa. Por quê? Para ter paternidade afetiva, a justiça entende que isso tem que partir da criança, do menor de idade. E a criança só pode dar esse relato para a justiça de que reconhece aquela figura como mãe ou como pai se ela tiver a partir de 12 anos de idade. Então, no caso da criança, ele conviveu com a Amaury até os 4 anos e hoje ele tem 6 anos de idade. Então, ele já perde por esse caminho. Só que aí, levando em consideração o teste psicológico para o qual a criança foi submetida, aí tem um outro agravante. Por quê? Foram feitas vários questionamentos. E no meio desse questionamento da psicóloga, forense e tudo mais, foi detectado que a criança não tinha um bom reconhecimento da figura do Amaury. Só que não é porque o Amaury fez algo contra ele ou algo do tipo. O que foi colocado no laudo pericial foi que a criança em nenhum momento do relacionamento do Amaury com a Karina foi avisada de que aquela relação estava acabando. Do nada, o Amaury saiu do convívio e há uma suspeita dentro dos laudos de que essa criança, a partir de então, passou a receber influências externas de que a figura do Amaury não era uma figura positiva. Então, aí no laudo, o que acontece? Muitas vezes a criança ficava, ele ficava se colocando no papel de defensor da mãe, como se o Amaury pudesse causar algum tipo de problema para a Karina. E aí é muito triste porque a gente viu ao longo desses 4 anos de relacionamento, cada depoimento, cada foto maravilhosa deles juntos, né? Da criança demonstrando carinho, demonstrando afeto. E aí é colocado no laudo pericial que sim, essa criança sofreu interferência externa, aponta-se ali um caminho para que provavelmente a Karina Bach tenha influenciado na percepção da criança em relação ao Amaury, isso no laudo psicológico, e também do pai da Karina Bach, que o pai da Karina Bach também influenciou para que a percepção da criança fosse deturpada em relação ao Amaury. Só que, por mais que isso não acontecesse, vamos supor que a criança não fosse submetida ao lado psicológico, ainda assim, o Amaury não teria direito à paternidade afetiva, justamente porque a justiça está falando isso aqui, ó. Por sua tenra idade, é evidente que a criança ainda não tem condições de compreender as implicações do reconhecimento de uma parentalidade socioafetiva, nem de expressar se deseja ter um pai socioafetivo, tornando extremamente difícil o reconhecimento da parentalidade nessas circunstâncias. Então, o Amaury, que vinha aí batalhando por esse reconhecimento, não terá mais acesso à criança,
a menos que mais pra frente a própria criança desenvolva essa vontade e aí exista um acordo no futuro para que isso venha acontecer. Né? Isso não cabe recorrer, não tem recurso nisso. Até cabe recurso, mas Sônia, até cabe querer, recurso, né? mas Tadinho. diante do que foi colocado aqui... Senão o menino fica tendo que passar por teste, tendo que dar depoimento, a cabecinha dele já estranhou. Vez, né? É a terceira vez. Porque nas duas primeiras, o Amaury ainda tinha esperança de que o relacionamento dele com a Karina fosse voltar às boas. Então foi por isso que ele voltou atrás também na ação. Só que isso não aconteceu e a Karina foi por um outro caminho, assim, de querer, assim, tirar o Amaury completamente da vida dela. E nisso a criança sai de cena também, né? É uma pena, porque durante 4 anos a gente viu, acredito que vocês tenham falado aqui também no programa sobre essa família. Eles estiveram aqui, porque o nosso programa apresentou o reality show deles em família. Lembra disso? Então eles eram todos, o garotinho também veio e assim, o apego dele no Amaury era uma coisa de filho com pai, lembra disso? Rolava no chão, aqui, o Amaury pegando ele de cabeça para baixo.